Eu nunca perco. Isso mete na minha cabeça. Ou eu ganho ou eu aprendo. Só isso, mas nunca perco. Prefiro não perder, mas ficou a lição. Olá a todos, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique e no vídeo de hoje vamos falar de uva. Na verdade vamos falar da videira porque ainda não temos uvas nesta altura do ano. Notem que eu estou a filmar este vídeo hoje é dia 15 de julho de 2024, o que quer dizer que faltam exatamente 15 dias até o início do mês de agosto, que é um mês em que eu faço as podas aqui na minha região. Eu faço as podas de videira a partir do dia 1 de agosto. Isso me dá 15 dias até o início de agosto. E é justamente sobre esses 15 dias que vamos falar aqui, porque para regiões de clima tropical, o recomendado, o consenso aí, é de que a planta, ou a videira nesse caso, não deveria ter folhas até 15 dias antes da poda. Ou seja, nos 15 dias antes da poda, a videira já devia estar com o mínimo de folhas possível. Isso quer dizer que quanto menos folhas tiver a planta nessa época aqui, é melhor para ela. Por isso é que eu recomendo pegar numa tesoura, se for possível pegar uma tesoura aí, para começar a derrubar as suas folhas. Como podem ver aqui, a maioria das minhas videiras estão sem folhas já nesta época do ano. Estou a mostrar essas plantas pequenas só para terem uma ideia do que é necessário acontecer, a planta ficar sem folhas. Mas isso leva algum tempo, se calhar vai precisar de uns 30 ou 40 minutos para remover as folhas da sua videira aí. Há quem faz usando alguns produtos para derrubar a folha, mas eu, na maioria dos anos, costumo deixar a ferrugem fazer esse trabalho, porque quando chega essa época do ano aqui, as folhas costumam estar tomadas do fungo de ferrugem. Fungo de ferrugem é esse fungo meio alaranjado que vocês veem aí na parte de trás ou na parte de baixo das folhas. Então, esse fungo costuma fazer com que essas folhas caiam. É um fungo, então a princípio deveria ser considerado um problema, e é um problema na verdade. Só que para mim aqui, quando ele começa a atacar, as folhas caem justamente na época em que deviam cair. Então para mim, atenção, mais uma vez, para mim o fungo acaba fazendo uma ação, digamos que boa. O fungo é uma coisa má, não se esqueçam disso. Mas aqui para mim acaba fazendo uma função boa, porque ele deixa cair as folhas justamente no período em que as folhas devem cair, porque de certa forma a planta precisa de algum tempinho de descanso e em regiões de clima tropical as oscilações de temperatura sempre vão fazer a planta dar alguns brotos esporádicos em algumas partes, geralmente nas pontas dos galhos. Então nós precisamos de ir até esses galhos e remover esses brotos novos para que a planta fique meio parada por pelo menos essas 2 semanas antes da poda. E o segundo fator é a rega ou a irrigação, Nós deixamos a planta sem irrigação durante este período, que é justamente para ajudar a ela a descansar um bocado. Por que se recomenda deixar a planta sem água durante este período aqui pré-poda? Isso é porque a videira, durante este período, a tendência dela é de estar em dormência. E uma videira, quando entra em dormência, ela para de usar a água que está no solo, porque ela não vai precisar daquela água para absolutamente nada. A planta vai estar em dormência, ela não vai estar a usar a água para sintetizar os seus nutrientes, porque ela não estará em atividade. Essa é que é a forma correta de dizer. Então, a água que você ia colocar aí no solo, na verdade, seria um desperdício. Quando fizer essas duas tarefas de retirar as folhas da videira e também de deixar ela sem água durante este período, tem que ter em atenção a data em que você vai fazer a sua poda. Porque para uma semana antes da poda, você tem que irrigar a sua videira de forma abundante. Primeiro para compensar o solo que estará praticamente sem água e também porque nesse período antes da sua poda, a sua videira já terá começado com uma atividade
mínima, mas já terá começado com os movimentos de seiva, já terá começado a colocar as suas raízes em atividade, que é para chegar, normalmente quando nós fazemos a poda, porque a planta já está pronta para voltar a brotar de novo. Então, quando ela vai brotar, ela já vai brotar com o solo preparado e com a atividade dentro dela, nesse caso o movimento de seiva, tudo a fluir como deve ser. Então, procure deixar ela sem folhas para ela descansar e também deixe ela sem água por algum tempo. Olha que essa questão de deixar sem água é algo que é usado, por exemplo, nas regiões em que a planta não entra em dormência, em que ela está continuamente em produção. Então, eles deixam a planta sem água por alguns dias, que é para ela ter um mínimo de descanso, mas logo em seguida eles irrigam de forma abundante e a planta volta a entrar numa outra produção. Essa foi a dica de hoje: deixar a planta sem folhas, retirar a água durante esse período de dormência.